Muito bem, pessoal. Então, dando seguimento ao estudo de personalidades bíblicas que nós temos que modelar, estudar, trazer para a nossa vida, e se Deus permitir, errar menos no processo. Deus, ele nunca escondeu as falhas dos seus líderes, e elas foram inclusive registradas para que a gente pudesse ver que Deus ama o homem arrependido. Aquele homem, e entenda-se homem e mulher, que se arrepende dos maus caminhos, Deus vai lá, Deus resgata, Deus dá uma tunada, e normalmente depois que Deus faz um trabalho, um trato, a lapidação de Deus, essas pessoas rendem mais. Então nós fizemos o estudo de Neemias, fizemos o estudo de Salomão de uma das partes. Então Neemias foi o construtor, o gestor, aquele que tinha um compromisso. Salomão, aquele que tinha a sabedoria, o conhecimento, a geopolítica, se certo ou errado não convém te dizer. Mas hoje nós vamos falar sobre Josué. Então vamos entender um pouco quem foi Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Quem foi Moisés? Foi o libertador. Então Moisés foi levantado por Deus para livrar o seu povo do cativeiro no Egito, ok? Moisés, ele fez uma façanha que hoje em dia seria praticamente impossível um ser humano conseguir fazer o que ele fez. Extrair um povo, fazer uma extração militar dentro de um campo inimigo e levar todo o povo e saindo vitorioso. Só que o povo tinha uma mentalidade de escassez, o povo tinha uma mentalidade de escravo, o povo no caminho teve saudade dos alhos, das cebolas, do Egito, mas não tinha saudade do chicote, Ele lembrava de algumas pinceladinhas de coisas boas, e o diabo é especialista nisso, Para quem é do mundo, quando tem um conflito dentro de casa, quando eu era menino, quando eu não tinha um compromisso do casamento e eu saía, sabe, aí tu vai lembrando de algumas coisas que para hoje não cabe mais. Então, para aquele povo liberto no Egito, não cabia ficar murmurando, não cabia ficar se queixando. E o povo se queixou demais, repetidas vezes. Houve rebeliões no processo, rebeliões na própria família de Moisés, a irmã, o irmão se levantaram, rebelião dos líderes. Então Moisés, ele enfrentou um dilema constante. Então, assim, não é só você e eu que temos dilemas a serem enfrentados. Não é somente você e eu que temos dificuldade de manter o hype energético durante a semana. Moisés, ele chorava na alma dele e falou assim: eu não consigo mais, eu não aguento mais. E Deus trazia alívio. Deus mandou líderes, juízes, e Deus foi tão querido com Moisés e colocou algo tão especial no coração de Moisés, que Moisés, ele tinha um braço direito, uma pessoa que não era filho, mas tinha a gana de ser sucessor. Ou seja, eu já preguei sobre isso e vou dar uma pincelada de novo. Há uma diferença entre herdeiro, e sucessor. Normalmente os filhos são os herdeiros, mas os filhos também podem ser sucessores. Então, por exemplo, quando os pais morrem, os filhos herdam e eles podem dar continuidade se o pai ou a mãe tiverem empresa, ele pode dar continuidade. Então, ele não é só o herdeiro do bem, mas como ele se torna o sucessor. Ok? Moisés tinha filhos. Não foram os filhos de Moisés que deram continuidade no legado quando Moisés morreu. Quem deu continuidade foi Josué. Um líder que foi preparado na servidão. Um líder que aprendeu, e aí eu vou usar a analogia da luta, um cara que virou faixa preta depois de anos, mas que sabia ser faixa branca. Ele soube ser liderado para depois aprender a liderar. Então ele foi um dos espias junto com Caleb. Moisés confiava tanto em Josué que mandou 12 espias, dentre eles Josué. Josué e Caleb são os únicos que dão um feedback, um retorno da missão positiva.
o restante tudo teve um feedback negativo. Não, lá é complicado, lá tem gigante, lá é complicado. Sabe aquela galera mimizenta que não, é difícil fazer isso, vou comprar um carro novo, mas tem que pagar IPVA, tem esse cara. Ok, os problemas existem, pontua, eu sei que eu tenho que lidar com aquilo, mas aquilo não pode ser impedimento para você, por exemplo, trocar de carro, não pode ser impedimento para você, por exemplo, conseguir ter sua graduação, ou, por exemplo, você, inclusive, constituir sua família. Para ter família eu tenho que ter casa. Cara, se você for ter casa, carro, do bom e do melhor, a gente acaba nunca se casando. A prerrogativa para se casar é ambos quererem sair da casa do pai e da mãe. É o que está na Bíblia. Deus não coloca assim, você tem que ter 2 carruagens, um cavalo, um jumento, um jegue, né? Não tem, uma calopsita, não tem isso. O que está descrito é se sujeitar a Deus e sair da casa do pai e da mãe. E abraçar o mundo para ganhar o mundo para Deus, amém? Então, por que eu estou tentando trazer esse entendimento? Porque Josué pegou o trem andando, a bola rolando. Então, no belo dia, Moisés estava, num belo dia, Moisés não estava. E Moisés não pôde entrar na terra prometida, em Canaã. No processo da extração do resgate do povo do cativeiro, Moisés foi lá como um estrategista militar, trabalhou dentro do emocional. Um dia a gente vai fazer um culto militarizado sobre as investidas e as estratégias militares de Moisés. Aquilo que Deus colocou sobre um olhar, sobre o prisma tático e estratégico de um militar. Ele fez uma extração perfeita, cirúrgica. Ele foi lá, ele resgatou 3 milhões de pessoas. Ele não foi lá e resgatou um boneco. Ele resgatou 3 milhões de pessoas. E essas 3 milhões de pessoas, no meio do caminho, tiveram fome, Deus alimentou, tiveram fome, frio, Deus aqueceu. Tudo o que era necessário. As roupas não se desgastaram, a sola do sapato não se desgastou, só que a murmuração constante daquele povo fez com que aquela geração morresse. Deus falou, essa geração não vai entrar. É claro, a geração que tinha de 20 anos para cima, a gente chama de homens de guerra, que foi contabilizado. A não ser as 2 exceções, Josué e Caleb. Tá? Então, quem está entrando na Terra Prometida? A exceção. Aquele que tinha uma visão diferente do coletivo. O coletivo tinha saudade do Egito. O coletivo via o medo. O coletivo via as dificuldades. Não tem problema. Em momento nenhum, Deus ele fala para Josué não ter medo. O que Deus fala para Josué, não sucumba ao pavor. Vai com medo mesmo. Então vai abrir um negócio, tem medo? Vai com medo mesmo. Vai para um emprego novo? Vai com medo mesmo. Vou comprar um carro em prestação? Trabalha e paga. Vou fazer qualquer coisa. Eu tenho medo. Bem, você não pode sucumbir ao medo. Faz uma mini gestão e executa. Josué, então, ele tem 3 milhões de pessoas. Aquela geração morre, mas outras nascem. Na época de Josué, aproximadamente entre 2,5 milhões de pessoas a 3 milhões de pessoas. É muito? Vamos fazer uma conta? Se eu pegar Porto Alegre, 1,5, 1,8, e somar Porto Alegre, Canoas, não chega ainda. Se eu esvaziasse Porto Alegre, esvaziar Canoas inteira, não chega a quantidade de gente que Josué tinha que liderar. Josué. Moisés morreu, Josué agora está liderando aquela galera. Ele está liderando. Liderar. Tá? Então, Moisés morre, o mentor dele morre, e ele fala, agora eu conto com Deus, busca Deus, Deus vai falar com ele, a gente vai ler isso aqui, Deus vai falar. Só que assim, só pra gente ter uma noção de cidades, tá? Porto Alegre é grande, sim ou não? Esvazia Porto Alegre inteira. Esvazia Canoas inteira, não chega perto. Esvazia Caxias junto. Chegamos perto ainda, mas não é a totalidade. Eles fazem uma manobra de 3 milhões de pessoas aproximadamente, entre 2,5 e 3 milhões de pessoas, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Não vamos confundir com o resgate de Moisés, que tinha quase a mesma quantidade, para atravessar o Mar Vermelho.
Josué foi provado no mesmo tema do seu mentor, Moisés. Ele tinha 3 milhões de pessoas, aproximadamente, para atravessar o Rio Jordão, para começar a desbravar as cidades. Ou seja, ele tinha a logística pessoal, a responsabilidade, a sucessão do cargo, ele estava tomando posse do cargo dele, tinha que fazer o movimento, tinha que atravessar 3 milhões de pessoas pelo Rio Jordão. Cara, isso não é atravessar uma sanga. Isso é difícil e tem que ter o quê? A presença e a graça de Deus. Deus, então, ele faz o quê? Ele permite que Josué seja consolidado como líder. Deus abre o Rio Jordão do mesmo jeito que ele abriu o Mar Vermelho. E o povo passa o quê? Enxuto, pé seco. E o problema começou a vir um atrás do outro. No livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala assim para Josué: não tenho eu te ordenado? Porque Josué estava com dúvida. Quem que já teve dúvida no empreendimento? Dúvida se ia casar ou não, dúvida se ia trocar de carro, dúvida se ia comprar uma moto, dúvida se ia para um emprego novo, dúvida se vai estudar, vai trocar de escola, dúvida. Mas o que Josué faz com dúvida? Busca Deus. E Deus fala: Josué, já não te falei, já não te ordenei? Não foi um pedido. Sabe por que não foi o pedido? Porque o nosso pai não precisa pedir para nós. Ele é pai, ele pode mandar. Se eu vou orar o Salmo 23 e falo, o Senhor é o meu, se ele é o seu pastor, o senhorio é dele. Ele é que manda, ele é que desmanda. Josué vivia na pele ser comandado pelo Senhor dos Exércitos. Não é um favor meu, um favor seu. Ah, Deus, pode me conduzir nessa área. Não, não é um favor, isso é um privilégio. Ele é o maior CEO do universo. Eu já fiz essa analogia várias vezes. Se o cara da Microsoft falar assim, ó, eu vou comprar a tua empresa, ou vou ser teu sócio, tu ia topar, sim ou não? O cara sabe né? Ele sabe do que fazer, do que não fazer. Tu ia topar? Vamos entrar de sócio com ele. É certo que ele vai dar lucratividade. E por que a gente não tem essa mesma perspectiva com Deus? Chama Deus para a sociedade. Deus já faz isso. A atribuição do dízimo é isso. Deus, eu sou teu sócio. Só que Deus, ele fica com 10%, 90% ele dá para a gente. O dízimo é uma declaração universal. Senhor, estamos firmes na sociedade. O senhor é o sócio investidor, o senhor é o CEO, o senhor é o diretor de estratégia, o senhor é o tudo. Sinceramente, como matemático, eu não vejo sentido nenhum Deus apostar em mim. Eu não vejo sentido nenhum, às vezes, Deus apostar em nós. Porque nós somos fracos, falhos, nós titubeamos nas decisões. Mas vamos ler que Josué teve uma postura radical no final, lá no capítulo 24, daqui a pouco. Mas onde eu quero chegar? Que Josué, ele consulta Deus, ele busca Deus, e Deus fala, Josué, eu já não tenho te ordenado? Ser forte, Josué, e de boa coragem. Deus não está pedindo, ó, não tenha medo, não fique com medo, não fique sendo medroso. Ele sabia que Josué ia ter os conflitos internos emocionais. O que ele está falando, Josué, vai com medo mesmo, porque eu estou contigo. Ele vai falar, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não temas, tampouco fique desanimado. Imagina, cara. Às vezes a gente passa um aperto danado para conseguir juntar a família para botar dentro do carro para fazer uma viagem tranquila. Final de ano. Fazer o Natal. O Ano Novo. É uma missão difícil. Tem que agradar fulano, agradar sim ou não? Ontem deu bastante gente na inauguração ali da academia. Foi difícil fazer? Foi, a gente ficou preocupado, desanimado, se não vir, se vir. Então Deus está falando, não fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você for. Josué, ele só tinha promessa. Daqui a pouco Deus abre o rio. Opa, não é só promessa, tem realização.
Só que Deus não pegou Josué e transladou ele. Josué deve que step by step, passo a passo. Não só isso, ele teve que incentivar. Não só isso, ele teve que mostrar para todo mundo, e principalmente para os inimigos dele, que deu uma treta assim. Tu acredita? Tinha gente que quando Moisés morreu, falou, agora eu vou assumir como líder. E tem gente assim, a Bíblia fala que existem pessoas que querem o lugar dos outros. Lembra que eu falei que tinha uma treta com o antecessor dele, o Moisés? Moisés, no meio do deserto, teve uma treta familiar. Miriam e Arão, seus irmãos, tentaram roubar a posição dele. Quem foi? Será que foi Deus mesmo? Não acredita nisso? Família. Ah, não é só na sua, querido. Não é só amigo. Pessoas vão querer a sua posição. E eu estava falando com um discípulo ontem, eu falei assim, tem gente que nasceu para ser voz e gente que nasceu para ser eco. Não entendi, pastor. Tem gente que é original. O que ele vai fazer, ele faz em qualquer lugar, da melhor forma possível, ele faz reengenharia interna, ele faz reengenharia estrutural do que ele tem, e ele faz brotar coisa. Por quê? Porque esse tipo de pessoa é usada por Deus. Tem gente invejosa que dá Ctrl+C e Ctrl+V, é só eco. Se tirar o dinheiro dele, ele não faz mais nada. Se tirar a marca dele, não faz mais nada. Se demitir ele não faz mais nada. Se ele falir, não faz mais nada. Pessoas que param. Por quê? Porque não são a fonte original da emissão sonora. Quem é voz é quem emite o som. O eco só reverbera. Então, se você tira a fonte original do som, o eco morre. Por isso que pessoas que quiseram o que você tem, não deram continuidade. Porque são o quê? Eco. Então, Moisés teve essa dificuldade e Josué também teve. Só que o que é interessante, quando Josué então atravessa o povo, Deus, em momentos antes, ele fala o seguinte, e aí, querido, que é o nosso dodói, ainda hoje. Deus, ele dá uma condição para Josué. E eu bato nessa tecla há muitos anos. E eu me esforço nessa tecla há muitos anos, desde que eu li e entendi isso aqui. Ele fala ainda no capítulo 1, um versículo antes. Antes de falar, ó, seja forte, seja corajoso, não desanime, ele dá uma paulada antes. Ele coloca uma condicional antes. Lembra, Deus ele estabelece condicionais. Se você fizer isso, vai acontecer. Escuta o passado. Salomão falou para Davi, para o pai de Salomão, Davi, se os seus filhos fizerem a mesma vibe que você, agirem da mesma forma que você, me buscarem, me honrarem, terem os meus mandamentos no coração, nunca vai faltar um descendente para você no trono, ok? Era uma condição. Para você ter continuidade, o descendente tinha que fazer o quê? O teu filho tinha que comprar a ideia igual Davi. A gente viu que não aconteceu isso. Davi teve um coração, Salomão teve outro coração e Roboão teve outro, que teve a quebra de Israel, virou Israel de cima e tribo de Judá embaixo. Aonde eu quero chegar? Se eu chegasse assim, pessoal, vamos pregar só o capítulo 1, versículo 9, talvez ficasse pesado o nosso culto. Mas é muito importante a gente entender isso, porque para ficar leve, a gente tem que entender isso. Este livro da lei não se apartará da sua boca. Ele está falando, isso aqui, Josué, para eu ser contigo, isso aqui ó, não pode sair da sua boca. Então não é só leitura, gente. Porque para não se apartar da boca, eu tenho que fazer o quê? Qual é a função da boca? Qual a função do ouvido? Ouvir, escutar. Então, se fosse só ouvir a palavra de Deus, ele fala, não deixa de escutar a palavra de Deus. Ele está falando, não se aparte da sua boca. Fala dessa lei. E aí ele vai mais fundo, né? Ele desce mais o nível de profundidade.
mas nele meditarás dia e noite. Não é só falar. Antes de falar, você tem que fazer o quê, Davi? A gente fala sempre, pensar. Então, antes de falar, eu tenho que pegar o que ele colocou e ficar ruminando, né? Sabe que tem animais que têm um sistema digestório diferente. Ele rumina, ele come o mato, o capim, e depois ele faz aquilo de novo, um reaproveitamento daquilo. Ou seja, o que sai depois é praticamente nada, porque o que sai os nutrientes foram todos, o que sai é só a fibra. O que Deus ele quer de mim, de você, é que você não deixe passar nada. Então, para você não deixar passar nada da lei, o que você tem que fazer? Meditar. O que é meditar? É pensar, é refletir, é ajustar para a sua vida, é fazer um panorama. Nossa, Deus quer que eu faça isso. Um exemplo, ele fala, não tenha outros deuses diante de mim. Aí tu fala, ok, não tenho estátuas. Mas também não pode ser o seu pai, não pode ser sua mãe, não pode ser sua esposa, não pode ser o futebol, não pode ser nada. O que é idolatria? Tudo aquilo que rouba a presença de Deus. Então isso é meditar. Isso exige que eu e você façamos o quê? Leiamos, meditemos e depois verbalizemos. Ok? Josué, cara, essa lei não pode se apartar da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Esse é o condicional. Josué, vamos lá. Você tem que botar a lei para funcionar na boca, mas você tem que meditar na lei de dia e de noite. E depois, observar e fazer. Aí se você cumprir isso, Josué, olha a bênção que vem em seguida. Se você fizer isso, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-sucedido no seu emprego novo? Quer ser bem-sucedido na sua empresa? Quer ser próspero? Ter uma vida próspera? Claro, pastor, eu quero. Bem, então, a formulazinha está aqui. Qual que é a fórmula? Meditar na lei de dia e de noite, observar e fazer, e não se apartar da boca. É fácil? Pastor, então quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia o dia inteiro? Não precisa. Você pode ler uma passagem que Deus vai te instruir para ler, e você fala, nossa, isso aqui faz sentido com isso aqui na minha época passada fez muito sentido. Nossa, isso aqui é exatamente o que o meu amigo está passando. Isso é meditar. Não é ficar em posição de yoga, fazendo mantra. Isso não é meditação. Meditação significa eu fazer o quê? Renderizar pensamento. O que significa isso? Significa eu botar o meu cognitivo para trabalhar. Isso significa falar, Senhor, isso na minha vida se aplica aonde, de que forma? E aí você estuda. Ah, pastor, então meditar é estudar. Isso. Meditar significa estudar. E estudar, e aqui eu vou fazer uma separação para ficar mais claro. Como eu era professor de matemática, professor de outras modalidades também e de disciplinas, eu sempre falava assim, tem uma diferença muito grande entre aluno e estudante. Aluno é o cara que vai lá para a sala de aula e cumpre a carga horária dele, ok? Ele vai receber os documentos, vai receber a prova, isso é aluno. O que o estudante, qual é a diferença de aluno para estudante? Isso é a minha definição. A diferença é que o estudante ele vai estudar. Ele não vai ficar satisfeito com somente o que o professor passou, ele vai estudar mais. O estudar mais não significa avançar, não significa ir além da matéria que ele aprendeu, significa ele meditar, significa ele ruminar aquilo que ele aprendeu. E aí eu lembro, né, na minha época, quando eu fazia inglês, que não existia internet, os livros eram muito poucos na época, eram caríssimos, e o que eu fazia? Eu pegava folha de pão, a senhora lembra? Saco de pão, e tudo que era papel, eu ficava repetindo lá, por exemplo, isso das cores, né? Green, aí eu ficava escrevendo green. Hoje eu sei que há outros métodos de ensino, esse era um na época,
Mas eu lembro que eu me esforçava para poder lembrar disso. Eu passava, na época, em Brasília, nos hotéis e pegava folhas e folhas de rascunho, utilizadas de um lado que o hotel não ia poder. Eles me davam e eu ficava horas e horas fazendo. Eu gastei muitas canetas daquela esferográfica transparente. Muitas. Não foi uma, nem duas. Isso aconteceu também na arte marcial. Eu aprendi um chute e eu fazia novamente aquele chute ininterruptamente até dominar. A vida espiritual é a mesma coisa. A gente às vezes lê um salmo, nossa, é bacana. E aí eu pergunto, o que ficou para você do salmo? Anos atrás, quando nós não éramos pastores, a gente ia para a comunidade e eu perguntava assim, às vezes, para minha esposa, para alguns amigos, né? O que teve no culto? O culto foi tremendo, foi maravilhoso. Nossa, palavra tremenda, né? Deus se manifestou. Mas era sobre o quê? Né? Tava aquela... eu não sei, eu sei que era poderosa a palavra. Me arrepiei, assim. Mas às vezes não ficava nem o fio condutor para cá. Isso é falha da onde? Da pessoa que ouviu? Não. É falha de quem pregou? Não. É falha do sufocamento do mundo. E Jesus já falou sobre isso na parábola da semeadura, lembra? Há vários tipos de corações, há vários tipos de semente. Uns vão ser rapidamente secos por conta do calor do sol, outros vão ser sufocados pelos espinhos, e isso é o espinho. O espinho não vai permitir que eu e você gastemos ou investimos tempo para poder estudar. Mas o requisito de Josué era qual? Tu vai ter que estudar, Josué, a lei. Não só estudar a lei, como você vai ser um baluarte. Você vai ser referência. Então você vai ter que começar a agir. Observar e fazer é isso, agir. Então a gente estuda e a gente age. Jesus falou a mesma coisa, você planeja e constrói a casa. Beleza? Entenderam o condicional de Josué? E aí Josué se depara com um monte de território hostil. Não importa se tu vai abrir uma padaria, não importa se você vai abrir um mercado, ou abrir uma academia, não interessa se você vai abrir uma clínica, não importa. Qualquer coisa que você vai abrir, alguém já abriu e vai ser hostil. Mas o sol brilha para todos. Isso é verdade, mas a sombra é para poucos. Para ter sombra, você vai ter que plantar, esperar crescer para fazer sombra. Quer sombra na tua casa? Você vai ter que fazer o quê? Plantar e esperar crescer. Você quer sombra no seu emprego? Você vai ter que fazer o quê? Plantar para você poder colher a sombra. Você quer sombra no casamento, quer a tranquilidade, o frescor? Você vai ter que plantar. Você vai ter que ter logística emocional, familiar, relacional no seu casamento. E Josué teve muitos problemas para avançar e ganhar as cidades. Ele vai na primeira cidade, Deus dá bem tranquilo e ele ganha. Aí ele vai para a segunda cidade, aí deu a treta. Aí ele vai para a terceira cidade, aí deu treta, mas ele acaba ganhando. Deu traição, deu corrupção, deu um monte de treta, eu não vou focar nisso hoje, nos problemas de cada cidade. Mas eu quero te dizer que eles chegaram numa cidade intransponível. Essa cidade, ela... Hoje, se nós fôssemos olhar para a nossa vida, qual dificuldade para você hoje seria intransponível? Para alguns pode ser doença. Tem gente que aí tem um laudo médico ruim. Tem gente que daqui a pouco é o limite. Eu trabalho assalariado de forma CLT, o topo que eu chego é o máximo que eu tenho ganhando, não tenho como ganhar mais. Então, daqui a pouco é um gigante, é algo que você não consegue romper. Daqui a pouco, para alguns, é a idade, quer fazer muita coisa, mas não tem idade. Outros é o score, quer fazer um monte de coisa, não tem. Sempre vai ter algo intransponível, sim ou não? Muito bem. Eles chegam perto de uma cidade chamada Jericó, totalmente murada, fortificada. Olha, impenetrável. Um gigante logístico.
Algo muito difícil. Por exemplo, a pessoa está terminando o ensino médio e ela fala, eu quero muito ser médico. Bem, ela fala, mas eu não tenho condição, eu não tenho recurso financeiro. Bem, a alternativa, qual é a alternativa? Ir para uma federal. Mas para você ir para uma federal passando para medicina, você tem que fazer o quê? Estudar, papirar, tem que gastar tempo. Mas eu tenho que trabalhar. Tá vendo como o gigante vai ficando robusto? Eu quero medicina, mas eu estudo em colégio público. Não teria problema. Você pode pagar? Não, porque eu tenho que trabalhar e alimentar a minha família. Eu tô deixando um problema real, tá? Não, eu tenho que ir para uma federal, mas para ir para uma federal para fazer medicina eu não posso trabalhar. Porque para eu trabalhar, como é que eu vou manter? A federal vai botar aula de manhã, de tarde, de noite. Então eu vou ter que investir ali entre 4 e 8 anos da minha vida estudando para ser médico, depois fazer o quê? Um estágio, e aí depois, ou seja, é um plantio de 15 anos, 12 anos, 10 anos talvez. Agora, se você tem filho no processo, dificulta. Se você tem família que depende de você, dificulta, às vezes um pai ou a mãe. Os fatores são muitos. Mas você conhece alguém que deu conta? Sim, eu conheço alguém que não tinha condição, foi para a federal, mesmo trabalhando, e mesmo assim conseguiu. Ele derrotou as dificuldades apresentadas. Josué recebe então uma orientação de Deus: você não faz nada. Você vai ficar 7 dias dando volta naquela cidade. Rapaz, desde quando dá volta em cidade e derruba portão? Desde quando você passar em silêncio causa medo? E a palavra de Deus diz que os moradores, o exército de Jericó, estava terrivelmente amedrontado, porque a fama dos israelitas chegou. A fama do Deus de Israel chegou. Então Deus fala assim para eles, fala assim para Josué. Josué, lá no capítulo 6, ele fala assim, ó, Josué, você não faz nada, fica dando volta. E aí Josué ouve o treinador dele, ouve o Deus dele, ouve o dono dele, e ele vai passar isso para o público, vai passar isso para os 3 milhões. Rapaz, eu às vezes, para passar o que eu quero fazer, uma lista de compras, às vezes dá errado, no WhatsApp que fica registrado, imagina você passar para 3 milhões de pessoas um comando. Ele fala assim, que Josué havia ordenado ao povo. Josué pediu. Josué fez um plebiscito. O que vocês acham? Querido, a gente está em guerra aqui. Em guerra tem cadeia de comando. Antes era Deus, Moisés, povo. Agora é quem? Deus, Josué, povo. E Josué, no capítulo 6, no versículo 10, faz o seguinte. E Josué ordenou ao povo, dizendo, vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Lembra que a voz tem poder? Não lembro, pastor. Mas a gente leu agora há pouco no capítulo 1, ó. Não se afaste essa lei da sua boca. Quando você prega a palavra de Deus, Deus te usa, a palavra vai te limpando, vai te renovando, e você vai plantando semente no mundo espiritual. Amém? Tanto tem poder a palavra, que muitas vezes você recebe algo negativo de alguém e isso te paralisa, sim ou não? Já tiveram essa experiência? Eu tive uma experiência muito ruim na igreja em relação a isso. Certa vez, eu coloquei no grupo de WhatsApp assim, ó, pessoal, nós temos que ter oração diária, devocional diário, nós temos que ter leitura da palavra, e nós temos, que é o quarto, né? Devocional diário no teu quarto, leitura, meditação, jejum, e temos que procurar a comunidade para confirmar nossa fé. Se você não está conseguindo isso, você ainda não é um discípulo completo, você é um projeto de Deus. Tranquilo. A pessoa ficou muito machucada. Eu fui saber meses depois que a pessoa ficou machucada quando ela saiu da igreja. Por que ela ficou machucada? Porque o pai dela falava assim na infância, você não é um homem, você é um projeto de homem. O termo projeto
ficou de forma pejorativa, ficou de forma negativa na cabeça dele. Mas projeto é uma coisa boa. Para você construir uma casa, o arquiteto, o engenheiro faz um projeto. Dentro da universidade, qualquer coisa que você vai fazer tem que ser um projeto. Projeto de vida. Tudo que é projeto é algo bom. Mas o que aconteceu? A pessoa, o pai, que era autoridade, gerou uma memória matadora, que a gente chama de memory killer. Memória destruidora. E quando eu, sendo uma autoridade, falei assim, olha, você ainda não é um discípulo, você é um projeto. Na cabeça dela voltou um gatilho. Palavras têm poder para o bem e para o mal. E o que o diabo faz? Coloca ruído no meio. O diabo, ele é especialista em colocar o quê? Ruído. Já teve um problema no seu casamento, ou no seu namoro, ou com um amigo que você falou A e o cara entendeu B? Aí falou, cara, mas eu não falei isso, cara. Mas eu entendi isso. Às vezes o problema não é nem outra pessoa, nem você. É que o diabo ele conseguiu botar um ruído no meio e a pessoa entendeu outra coisa. Cara, eu não falei isso. O que eu te disse foi outra coisa. Mas eu entendi isso. Bem, então temos um problema, Houston, né? De ruídos. Então, por que isso, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver com que Josué não queria que o povo colocasse os pés pelas mãos. O povo queria gritar. E Josué falou, vocês não vão gritar. O povo queria fazer ruído para ajudar Deus. E Deus falou, não é para fazer ruído. Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Nem ruído, nem som de nada. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, nem para amaldiçoar, nem para abençoar. Até o dia em que eu vos ordenar a gritar, então gritareis. Deus podia ter destruído Jericó assim? De fato, ele fez. Ele precisava de Josué para destruir Jericó? Ele precisa de mim para estar pregando aqui? Ele precisa de você para estar ouvindo aí? Mas parece que Deus ele é um bom pai, que pensa no bem do filho, que pensa no bem da família, que pensa no bem da nação. E ele queria ensinar princípios de obediência. Foi só um teste. Caminha em volta em silêncio. 6 dias. No sétimo você vai gritar. Bem, pois bem. No sétimo dia, eles andando, gritaram. As muralhas caíram. Tem explicação lógica? Alguns cientistas falaram que foi uma falha tectônica. Outros falaram que foi um cometa passando. Outros que foi uma explosão que deu lá, porque lá não importa o artifício que Deus colocou. O timing foi certo. Foi preciso. Então, quando Deus ele coloca assim na palavra dele, e vós, mulheres, se tiver um homem que não é convertido, não fale nada. Não entre em combate. Mas pelo seu muito orar e jejuar, ele seja convertido através da vossa vida. O que normalmente as mulheres querem fazer? Entrar em guerra. Você tem que fazer, você tem que ir. Marido é a mesma coisa. Eu falo muito sobre defesa urbana ali na academia. Eu falo o seguinte, olha, tu, Rob, está vindo contra mim com uma arma. O que eu ensino a fazer? Corre. Não é corre o mais rápido que der. E se não der para correr? Aí você luta. Ah, pastor, você está ensinando o pessoal a ser covarde? Não. Eu estou ensinando a ser filhinho de papai. Deu um problema? Corre. Às vezes eu chego em casa atucanado, atribulado. Tenho muitas frentes, igreja, academia, federação. Muitas frentes, muitas pessoas, muitos problemas para lidar de forma diferente. Às vezes eu chego, a minha esposa quer conversar comigo, mas não é que eu não queira falar com ela, ou minha mãe, não é que eu não quero falar com elas, é que eu vou falar primeiro, eu vou entregar tudinho para Deus. Eu vou pro colo de Deus, eu vou pro colo do meu pai, eu vou falar, fizeram isso comigo, viraram a boca para mim, fizeram desse jeito, e eu vou ficar assim chorando lá, não tem problema, mas eu entrego tudo para Deus. Porque no dia que ele mandar eu gritar, eu vou gritar. A gente nunca vai ficar rodando a vida inteira.
Vou explicar de novo. A sua dificuldade não é para ficar rodando a vida inteira. Vai chegar um momento que Deus vai mandar você gritar. E digo, gritar significa fazer o gigante ou a muralha cair. O grito aqui significa o momento da vitória. Rodaram com Moisés 40 anos. Ok, chegou a vitória. Mas chegou com Josué. Mas chegou. Josué ficou rodando 7 dias, em silêncio. O pessoal zombando. O que esse povo está fazendo? Eles tinham medo no coração. Mas na boca falavam o quê? O que eles querem? Ficar rodando. As próprias pessoas que rodavam. O que a gente está fazendo aqui? Rodando, sem gritar, sem arma, sem nada. E Josué só obedeceu. E o povo que estava com ele só obedeceu. Qual foi a situação? Vitória de Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, estou vivendo uma dificuldade. Fica tranquilo. Quanto mais dificuldade, maior é a vitória de Deus. Entende isso? Então chegou o momento que Josué, ele não só ele foi colocado como a prova para ser o sucessor, como ele validou essa sucessão. Ele atravessou o Rio Jordão, porque Deus abriu o Rio Jordão. Ele começou a vir de uma continuidade, ganhando, e mesmo ganhando, ele continuou ouvindo o técnico dele. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que um atleta meu me ouviu enquanto eu estava no corner, ele ganhou. Sabe por quê? Porque eu estou de fora olhando. Eu não estou apanhando que ele está apanhando. Eu estou do lado de fora vendo. O cara só chuta de direita. Se o cara só chuta de direita e eu rodar para minha direita, o chute dele nunca me pega. Aí vai dar um intervalo do round. Vou falar, cara, faz isso. Se você obedecer, você vai ser vitorioso. Aconteceu com uma aluna nossa no Rapkido, ela queria se experimentar no combate. Levei ela para um campeonato brasileiro que aconteceu não sei se foi em Porto Alegre. Ela perdeu o primeiro round. Estava aflita, nervosa, igual a Josué, com medo. A guria já era várias vezes campeã brasileira. Ela só queria lutar uma vez e ela ia pegar a faixa preta. Ela queria se experimentar. Aí eu falei, cara, a guria só chuta com a perna direita. Troca a base, defende aqui, faz o giro. Ela me ouviu, virou o segundo round e ganhou no terceiro round. Ela ouviu. Deus está falando, se você meditar dia e noite, se você observar, se você fazer, se você pregar, fica tranquilo, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer e vai ser próspero. Prosperidade é acima de riqueza, gente. Tem gente que é rico e não é próspero. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas não tem mais nada, não tem alegria, não tem nada que complete essa riqueza. Josué, então, ele obedece, leva o povo a obedecer e o povo, em contínuo, começa a ganhar. Só que, normalmente, quando as pessoas começam a ganhar, elas se autoempoderam. Eu já sei o que fazer. Eu já sei como agir. E começa a consultar cada vez menos a Deus. Chegou o momento, lá no capítulo 24, que Josué fala o seguinte, para nós encerrarmos. Tá? Ele fala assim, deu, acabou. E se vos parecer mal servir ao Senhor, ou seja, se vocês estão falando que servir a Deus é ruim, se vocês estão falando que servir a Deus é difícil, é o que o Josué está falando. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia, escolhe hoje, a quem você vai servir. Se é os deuses com D minúsculo, que os vossos pais serviram lá no Egito, mete o pé para lá. Não fica aqui comigo. Os quais estavam do outro lado do rio, está falando do Egito, ou dos amorreus, ou dos deuses dos amorreus, cuja terra habita, ou seja, vai ter tentação antes do rio e vai ter tentação depois do rio. Vai ter tentação antes do casamento e vai ter tentação depois do casamento. Vai ter problema antes de se assinar carteira e vai ter problema depois de assinar carteira. Vai ter problema aí no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. O problema está aí. Mas Josué está falando assim, deu.
Ou você cola comigo e com Deus, ou pula fora, mas pula agora. Ele fala, em cuja terra habita, né? Ou seja, você vai ficar com o povo do Egito ou com os amorreus aqui dessa terra? Quanto a mim, eu acho fantástico isso. Ele fala, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não quero saber o político A, o político B, eu não quero saber meu avô, eu não quero saber meu vizinho, eu não quero saber o pastor do lado, da outro, não quero saber de ninguém, porque é decisão minha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, mas o meu filho não quer. Com 18 anos ele mete o beco e aí ele decide, mas enquanto morar comigo, vamos servir. Como é que a gente serve? Fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, abrindo a casa, sentando nas cadeiras que eu janto, que eu almoço. Isso é servir ao Senhor. É estar disponível quando alguém pede uma palavra de apoio, também uma palavra de exortação quando tem que dar uma corrigida, pedala Robinho. Isso é servir ao Senhor. Como é que você vai servir ao Senhor? Meditando na palavra dele, de dia, de noite, observando e fazendo e falando. Se eu fizer esse combo de Josué, se eu der um Ctrl+C e um Ctrl+V e pegar os códigos de Josué nisso, Deus, ele garante o quê? Prosperidade e que tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Não tá bom para você, não? Mas se tu pegar isso e aplicar na tua vida, esquece os outros, aplicar na tua. Vai dar certo. E aí as outras pessoas vão querer fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Amém? Então nós vimos, 2 cultos para trás, os códigos de Neemias, que está saindo do livro, o código de Neemias, da gestão dele. Nós vimos os códigos ruins de Salomão, os alertas de quando você... Mas por que você está falando de forma negativa de Salomão? Você não gosta de Salomão? Eu admiro Salomão. Se não fosse Salomão, a gente não ia ter o livro de Salmos, de Cantares, os Provérbios. Ele é um homem sábio. Mas eu não quero dar um Ctrl+C na vida dele e chegar no final da minha vida, lá com meus 80, sei lá quando Deus vai me levar, falando assim, ó, não valeu a pena, é tudo correr atrás do vento. Eu não quero ter essa sabedoria inteira para... Não dá para eu confiar, não. Eu sempre, antes de ser evangélico, eu lia muitos livros. E aí eu falava assim, e se eu conseguir aproveitar um pouco da experiência dessa pessoa? Eu lia muito autobiografia. E se eu aproveitar um pouco dessa outra pessoa e não cometer os erros dela? Será que eu economizo tempo? Claro que sim. Claro que sim. Eu não quero chegar no final da minha vida e falar igual Salomão, o homem mais sábio do mundo. Ah, foi tudo correr atrás do vento. O que importa é temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Odiar o mal. Se eu odeio o mal, automaticamente eu amo o bem. E se eu amo o bem, eu automaticamente amo Deus, que é bem e é amor. E se eu amo Ele, e se eu o amo, automaticamente eu quero agradá-lo. E como é que eu agrado a Deus? Observando as leis dele. Ah, fechou todas, o círculo fecha. Amém? Mas eu encerro então com essa fala de Josué, dizendo, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês decidem, ou você serve ao Deus que está de forma inteira aqui, sem tirar nada, ou esquece isso e faz a sua. E no final vamos ver se vai dar bom. Aqui eu tenho uma garantia. Que garantia, pastor? Não é minha, é a garantia de Deus. A mesma garantia que Jesus falou o seguinte, onde 2 ou mais estão, lá eu estou. Então, aqui é certo que o Espírito Santo está aqui. Por quê? Porque ele falou. Você não saiu da sua casa para me ver, eu não sou tão bonito assim. Você saiu daqui para encontrar Deus. E por que a gente veio se encontrar? Porque existe uma condição. 2 ou mais buscando, lá eu vou estar. Lá eu estarei. Amém? Amém.